Miriam neste livro. Veja a importância desta mulher. Glória a Deus. O livro de Torá, se você for ler, você vai perceber que só tem o nome de uma mulher. Aparecem vários nomes de muitos homens e também as leis de Moisés, mas somente Miriam é citada neste livro. Não tem outro nome de mulher. Por quê? Porque ela foi uma figura importante para a nação judaica. Glória a Deus. Ela foi muito importante no seu tempo. A Bíblia vai nos dizer que Miriam foi uma criança muito inteligente. A sua mãe, Joquebede, ao perceber isso, ela prontamente lhe dá uma tarefa de responsabilidade altíssima. A Bíblia vai nos dizer de tal importância que a vida do seu irmão mais novo foi dependente do sucesso dela. Amém. Ela completou a sua tarefa, a tarefa que recebeu da sua mãe, com muita coragem, com muito tato, colocando Glória a Deus. Aleluia. em contato com uma princesa egípcia. A Bíblia nos mostra que foi assim que o seu irmão foi salvo. Ele foi amamentado pela própria mãe, embora não viveu com ela, não teve convívio com ela, mas ela pôde amamentá-lo por causa de Miriam. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra que esse benefício alcançou o povo de Deus. Você vê isso em Êxodo capítulo 2. Essa criança, você bem sabe que foi Moisés, aquele que foi o mediador do conserto do povo para com Deus. Este foi Moisés, o profeta, aquele que falou face a face com o Senhor Deus. Glória a Deus. Quando você vê a vida de Miriam, agora quando adulta, ela foi uma mulher foi muito importante, foi uma figura muito importante na sua época, e a Bíblia nos diz que foi uma mulher de valor. Embora o seu caráter era aparentemente duvidoso, mas a Bíblia nos mostra que aparentemente, por quê? Porque ela cresceu, viveu em meio à sua casa, em meio dos seus, na sua família, em meio ao cerco de seus pais. E a Bíblia nos mostra que com isso a fé nela foi enxertada. Ela aprendeu a adorar a Deus. Glória a Deus. Fé era realidade diária para Miriam. Miriam, ela vivenciou a coragem de seus pais, ela vivenciou o amor de seus pais, ela vivenciou a habilidade de seus pais. Por exemplo, quando teve ordens expressas, ordens de um rei tirano, ela ainda estava lá no meio do seio da tua família. Tudo isso a fim de salvar o seu irmão mais novo, que você bem sabe, chamado Moisés. Então note, irmãos, que a família de Miriam não é uma família comum. A Bíblia nos diz que Arão e Joquebede foi a única família na existência de todo o Israel por dar a esta nação ao mesmo tempo 3 grandes profetas, que foi Arão, Miriam e Moisés. Eles puderam servir a nação de Israel de comum acordo, ao mesmo tempo, em união, em concordância, porque Deus era com eles. Glória a Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Miqueias, capítulo 6. Eu vou ler para você. É quando o Senhor Deus, mais tarde na história, vai trazer a memória do povo acerca dos seus filhos, lembrando ao seu povo que eles tiveram no meio deles 3 grandes profetas. Verso de número 3 e 4, a palavra do Senhor Deus vai nos dizer, é o Senhor Deus dizendo através do profeta Miqueias para o povo. Ele vai dizer assim: meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Glória a Deus. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. Glória a Deus. Diz aqui então que o Senhor Deus trouxe a memória do povo acerca desta família que foi escolhidos por Deus para servir a Deus. Glória a Deus. Israel.
desta nação. Então veja que Miriam, irmãos, ela não era simplesmente uma acompanhante de seus irmãos. Não é isso? Miriam, ela colaborava na responsabilidade da liderança da nação. Glória a Deus. Miriam foi uma mulher solteira, ela não se casou e ela foi uma mulher que Deus a chamou, Deus a escolheu para servir, para uma tarefa excepcional. Uma tarefa Glória a Deus. Que é servir a Deus. Miriam, irmãos, ela teve o privilégio de ser a primeira profetisa para Israel. Antes dela não houve outra. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que com os atos desta mulher, com as palavras que ela usava na sua liderança, ela pôde proclamar a grandeza do nosso Deus. Glória a Deus. Sua vida era concentrada em amar a Deus. A Bíblia vai dizer Glória a Deus. e ela dedicava o seu tempo a amar ao Senhor, a estar no templo e também a ajudar o próximo, servindo o povo de Deus. A Glória Bíblia a Deus. diz que Miriam, com seus dons e com seus interesses, eram demasiados grandes na presença de Deus. Meu A Deus. nação de Israel, irmãos, tinha muitas mães, tinha muitas esposas, tinha muitas filhas, mas uma só Miriam. Glória a Deus. Muito importante na história, de fato, de verdade. Ela foi uma mulher muito usada por Deus. Glória a Deus. Ela exercia o cargo elevado na congregação. A Bíblia nos mostra que Deus confiou a ela uma posição muito elevada. Ela foi profetisa de toda a nação. É uma nação. Glória a Deus. E ela pôde alcançar com a graça do Senhor Deus a suprema satisfação na vida. Ela não sentia falta de nada. Glória a Deus. Então, se dedicar inteiramente à tarefa que o Senhor Deus deu a ela. Ela servia de todo o coração. Glória a A Bíblia Deus. nos diz que, estando perto dos 100 anos de idade, ela pôde vivenciar um grande milagre. Qual, pastora? O abrir do Mar Vermelho. Ela estava com aproximadamente 100 anos. Miriam, ela pôde ver o Mar Vermelho se abrir diante dela, juntamente com toda a nação. Glória a Eles Deus. puderam passar por terra firme, terra seca. A Bíblia nos diz que é quando, Êxodo, capítulo de número 15, do qual fizemos menção esta noite, é quando, depois de passarem pelo Mar Vermelho, a Bíblia nos mostra que é Moisés que vai louvar a Deus. Ele puxa louvores, ele entoa o nome do Senhor através de louvores, e ao ver no verso de número 19 que os cavalos, que os carros de ferro, carros de guerra, juntamente com seus cavaleiros, são engolidos pelas águas, pelo Mar Vermelho, Miriam entra em cena, e ela entra em cena louvando a Deus, junto com outras mulheres israelitas, adorando a Deus. Glória a Deus. Magnificando a Deus pelo feito dele, tocando tamborins, Glória a Deus. com danças. Verso de número 21, eu vou ler para você. A Bíblia então vai nos dizer que Miriam toma a frente e ela canta, dizendo: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Glória a Deus. É bom te lembrar que Miriam já é idosa aqui. Ela já tem quase 100 anos. Mas veja que isso não é impedimento para ela adorar a Deus. Glória a Deus. E com a idade avançada, ela tem disposição de cantar, de dançar e tocar. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que o tempo passa e depois disso Miriam com o povo vai salmodiar ao Senhor. Agora ela está à frente da liderança de louvor com o povo, juntamente com o povo. E é quando a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus traz a ela louvores à boca a respeito da vitória que cada dia eles conquistavam. Foi quando mulheres começam a se achegar a ela, e se achegam a ela para aprender o feito de louvar a Deus, para adorar a Deus juntamente com ela.
É quando ela alcança o ápice do seu cargo elevado que Deus havia dado a ela para liderar. E a Bíblia nos é clara em dizer que ela lidera todas as mulheres de Israel. Glória a Deus. Foi uma referência para todos de adoração. Glória a Deus. Eu e você precisamos ser exemplo de alguma coisa, né? Meu Deus. Eu preciso ser exemplo, já que sou cristã. Eu preciso ser exemplo de mulher de oração. Eu preciso Glória a ser Deus. exemplo de mulher exemplar, aquela auxiliadora idônea. Glória a Deus. Preciso ser exemplo, porque a Bíblia nos diz que Paulo vai nos dizer, vai nos lembrar que nós cristãos somos uma carta lida por todos os homens. Eu, por onde for, tenho que dar bom testemunho. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Miriam dava até aqui bom testemunho acerca da adoração divina para com o povo, juntamente com o povo, para o Senhor. A Bíblia diz que Miriam foi uma líder, as mulheres seguiam ela prontamente. Glória a Deus. Não colocavam empecilhos, mas pelo contrário, prontamente dizia: Miriam, é para louvar? Então vamos louvar. É para dançar? Então vamos dançar. Glória a Deus. Para entoar louvores com adoração, vamos fazer isso. Não tinha empecilho. Miriam era uma líder e as mulheres a seguiam prontamente. Durante todo o trajeto do deserto, a Bíblia nos mostra que todo o trajeto do deserto, Miriam vai começar a compor hinos e mais hinos ao Senhor. Mas você também sabe que por causa da desobediência do povo, a viagem foi bem longa no deserto. Mas veja que Miriam, ela redobrou o seu cuidado para com todas as mulheres, na intenção de exortá-las e encorajá-las a continuar a servir a Deus. Glória a Deus. A continuar a louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Miriam foi uma líder exemplar. Foi uma líder muito forte. Mas a história de Miriam não acaba aqui, há um mas, como acontece, muitas das vezes, essa força que ela tinha em adorar a Deus tornou-se para ela a sua fraqueza. As circunstâncias, a Bíblia nos mostra, através desta história de Miriam, que a circunstância revelou a todos o caráter dela. Pastor, o que aconteceu? Resumidamente, eu quero te lembrar que o que ocorreu é que o segundo casamento do seu irmão, chamado Moisés, revelou o caráter mau que Miriam tinha. Como assim, pastora? Ela se rebelou contra o casamento de seu irmão. Porque a mulher dele era cuxita. Porque a mulher dele era etíope. Porque a mulher dele era negra. A Bíblia vai nos dizer que por causa disso, Miriam se rebelou contra o seu irmão, servo do Deus Altíssimo, chamado Moisés. Meu Deus. Preconceito. E às vezes você pode pensar, pastora, mas existe, eu estou no século 21, eu estou no ano de 2022. Há ainda preconceito dentro da igreja? Há muito, irmão. Meu Deus. A Bíblia nos diz que Miriam, por ter um caráter dominador, a Miriam, ela tinha um caráter dominador, mais ou menos assim, uma mulher que tinha voz ativa, mas ela gostava de mandar. Então a Bíblia vai nos dizer que pelo caráter dominador, ela vai até o seu irmão, Arão, e faz a cabeça dele. Arão é diferente dela. A Bíblia nos diz que Arão, a Bíblia nos dá características de Miriam, de Arão, de Moisés. A Bíblia vai nos dizer que Arão é diferente dela. Arão é um homem brando. Arão é um homem manso, de fala, de convivência, mas ele vai se deixar levar por esta conversa. Meu Deus. A Bíblia nos diz que juntinhos, eles tentam usurpar o lugar do seu irmão Moisés. A Bíblia nos diz que juntinhos, com isso, eles
colocaram toda a nação de Israel, irmãos, em perigo. E ainda tentaram impedir a revelação divina para com seu servo Moisés. Como assim, pastor? Eles tentaram impedir a revelação divina. Eles conversavam dentro do templo acerca do servo de Deus chamado Moisés. A Bíblia nos diz que dentro do templo, dentro da casa de Deus, na tenda do encontro, em outras traduções, a Bíblia nos diz que juntos eles conversam e falam mal do servo de Deus chamado Moisés. Egoísmo. Capítulo 12, verso de número 3. A Bíblia vai nos dizer, aqui são os sacrifícios vivos. Eu preciso ser um sacrifício vivo na mão do Senhor. Glória a Deus. Verso de número 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, no contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Glória a Deus. Então veja que Deus concedeu para todos nós, irmãos, fé. E a fé como o dom da caridade, fé também é um dom. Como a caridade precisa ser exercida, a fé em mim, da qual o Senhor Deus me deu, também precisa ser exercida. O verso vai te dizer isso, que a fé que o Senhor mediu e deu a você precisa ser exercida. Que ninguém de si mesmo tenha conceito mais elevado do que qualquer outra pessoa. Eu preciso saber que sem Cristo eu não sou. Glória a Deus. Eu preciso saber que eu sou dependente de Deus. Aleluia. A ninguém se vanglorie. A Bíblia nos diz isso. Por quê? Porque toda honra, toda glória, toda majestade, glória a Deus, toda adoração pertence ao Senhor. Glória. Que Ele não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus. Porque Ele é único, irmão, e Ele precisa ser único na minha e na sua vida. Glória a Deus. Jesus precisa estar sobre todas as coisas. Glória a Deus. Então que eu e você possamos estar com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor, pois Deus Ele fala conosco a todo momento. Glória a Deus. Então que eu e você possamos exercer o dom do amor, o dom da caridade, o dom da fé, irmãos. Glória a Deus. Nós possamos não nos vangloriar por nada. Ah, pastora, hoje eu dei 10 cestas básicas para a igreja. Amém, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor e que Deus te abençoe. Mas que isso não suba ao seu coração para que não haja vanglória em si mesmo. Glória a Deus. Pastor, eu ajudei a limpar o banheiro. Amém, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, mas que você não se vanglorie nisso. Pois a Bíblia nos diz que nós precisamos vigiar e orar para que nós não possamos, para que nós não venhamos a pecar. O nosso espírito, ele está pronto, mas a Bíblia nos diz que a carne, ela é fraca. Então eu preciso, é necessidade, irmãos, que eu preciso vigiar e orar todo dia, a todo momento. Eu não posso me vangloriar de nada, porque tudo é para o Senhor. Glória a Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Para que eu e você possamos ficar com essa simples palavra em seu coração e tomar a vida de Miriam como exemplo. Ela foi uma mulher muito abençoada por Deus. Ela teve privilégios na presença do Senhor, mas em algum momento ela usurpou-se. Ela se deixou levar pelo egoísmo. E eu não posso me deixar levar por sentimento algum. Eu preciso estar na direção que é Cristo. Glória a Preciso Deus. olhar para o alvo que é Cristo. Aleluia. Não diferença onde eu vá. Se eu estudo, eu preciso ser exemplo de boa moça, de bom moço aonde eu estudo. Se eu tenho um Glória a serviço, Deus. eu preciso ser bom exemplo no meu serviço. Se eu estou dentro do meu lar, da minha casa, do convívio de meus familiares, eu preciso ser exemplo ali também. Meu Deus. Eu preciso ser exemplo para a sociedade.
Glória. Diz que nós somos uma carta lida por todos os homens, irmãos. Todos veem a nós. E mais do que isso, quem olha para nós é aquele que não tosqueneja. É aquele Glória a que Deus. dorme, é aquele que não cochila. É aquele que é o guarda de Israel. Glória a Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Com os ouvidos atentos, a Bíblia nos diz que Ele está de braços abertos. A Bíblia nos diz que Ele não falha. Ele é fiel. Ele olha para os céus. Glória a Deus. Que eu e você possamos andar nos caminhos do Senhor, pois breve o Senhor virá. E a Bíblia nos diz que Ele virá e não tardará. Glória a Deus. Eu preciso estar na presença do Senhor Deus em santidade. Eu só encontro santidade em Cristo. Glória a Deus. Através da oração. A oração, ela é uma arma para o crente. Quer ser santo na presença do Senhor, como a Bíblia nos orienta a fazer. Então vamos orar e orar sem cessar. Glória a Deus. Orar e vigiar sem cessar. Porque breve Cristo virá. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?